alunos do 8º ano, professor, professora e aos demais que irão acompanhar a mais uma aula do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais aqui de Geografia. Eu sou o professor Antônio, está aqui comigo a professora Milene. Bom dia, professora, tudo bem com você? Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia aos alunos, alunas, professores, professoras, PCNP, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né? Uma aula do 8º ano, no 3º bimestre. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É isso aí, vamos aí ao tema da aula de hoje, né? Espaço Econômico e os BRICS, né? Do 3º bimestre do 8º ano. Nós temos aí a equipe curricular de Geografia da COPED, aqui da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a professora Andréa Cardoso, a professora Mariana Lemes, né? A professora Milene, que está aqui comigo, e o professor Sérgio Damiati. O que nós vamos trabalhar hoje? A habilidade do currículo é do 8º ano, habilidade 9, identificar, comparar e analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América e os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A unidade temática, conexões e escalas. E o objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Perfeito? Então vocês vão ter uma aula aí sobre o BRICS, principalmente falando sobre a questão desses 5 países. E antes de começarmos a aula, vamos aí na tela, né, a 7ª FECESP, que é uma ação pedagógica desenvolvida pela SEDUC, aqui do Estado de São Paulo, com os objetivos de estimular e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino no âmbito das ciências da natureza, ciências humanas e matemática, inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica e dos desafios matemáticos. Então é uma feira de ciências, é a 7ª, né, que aí completa aí com várias disciplinas, né, professora? Muito bem. E o legal, né, da FECESP é que ela traz aí a pré-iniciação científica. Então, converse com seus professores, com seus colegas, lembrando que nós temos um cronograma, né, para inscrição. Então, não vai deixar para a última hora, né? Converse com seus professores de ciência da natureza, de ciências humanas, de matemática. É muito importante, esse momento é muito importante, né? A pré-iniciação científica, né, a escrita acadêmica, é super legal. Principalmente vocês que estão aí já, né, no 8º ano. Então, vale muito a pena a participação, né? O ano passado eu participei e é muito legal, vale muito a pena. E para a gente dar início, né, a essa retomada, eu gostaria de fazer uma perguntinha para vocês antes disso. Vocês vão colocando lá no chat. Na aula passada, nós falamos sobre indicações geográficas. E, para falar sobre isso, nós usamos como exemplo o queijo, né, da Serra da Canastra. Aí, depois desse momento que nós discutimos, ficou aí um link de acesso para vocês referente à mesma série, né, mas que falava sobre o café. Ou seja, uma reportagem da mesma série, que falava do queijo canastra, mas com a temática do café. Respondam lá no chat para mim se vocês assistiram e o que vocês acharam dessa reportagem. Então, coloquem lá no chat, divida aí com seus colegas as suas percepções sobre esse link que nós deixamos para vocês na aula passada. Aí, depois da retomada, eu vou conversar aqui com o professor sobre as respostas de quem assistiu, o que achou sobre o vídeo do café da aula passada, que nós deixamos o link e o QR Code para vocês. Então, agora, nesse momento de retomada, né? Na aula passada, nós falamos sobre a industrialização brasileira, nós falamos sobre as fases da industrialização brasileira, que o Brasil é considerado, né, um país de industrialização tardia em comparação com os outros países. Falamos de algumas tarifas, em especial falamos da tarifa Alves Branco, falamos da chegada da coroa real portuguesa e o quanto isso impactou nessa ideia, né, de industrialização. Falamos um pouco sobre o território brasileiro e da distribuição das indústrias. Falamos especificamente da produção de laticínios, que foi quando nós falamos do queijo da Serra da Canastra, né? E daí nós falamos também um pouquinho sobre a agroindústria no Brasil, como ela se organiza, né? A importância da valorização da agroindústria para a economia do nosso país. Falamos sobre a indicação geográfica, que é justamente, né, quando nós falamos o que é indicação geográfica. Tenho certeza que muitos alunos aí estão, né, se lembrando do que foi
discutido, falamos sobre indústria e desenvolvimento econômico, né? E hoje a nossa aula ela é uma continuação do que nós trabalhamos na quinta-feira passada, então é importante que vocês façam as anotações, conversem com os professores e com os colegas. Tem alguém, professor, que assistiu o vídeo? Tem alguns que colocaram que assistiram, só que não lembram, né, do que foi falado lá na aula, né? Gente, uma semana só, isso aí é perigoso. O João Vitor falou, sim, assisti, achei legal. Ah, então. Então, quem não assistiu, vale a pena. É uma série, são vários. Eu dei a indicação do café, nós assistimos do queijo da Serra da Canastra, mas tem vários. É muito legal, vale a pena assistir a essa série. E agora nós temos uma sondagem, né, professor? Temos aí uma sondagem, né? Então vocês vão responder no chat. Então acompanha aí na tela. Você já ouviu falar sobre o BRICS? Em caso afirmativo, comente o que você sabe. Então nós vamos dar aí um tempinho. 1 minuto e meio, professor? 1 minuto e meio tá bom para vocês, tá bom? Então daqui a pouco nós voltamos. Bom, professora Miriam, tem algumas respostas aqui, né? A Sara Martins diz sim, BRICS acho que seria um tipo de aliança econômica, não sei bem te dizer. A Maria Eduarda falou sim, organização entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, beleza, prestou atenção aí, isso que é importante. O Fábio também falou sim, é a união de Brasil, Rússia, China e África do Sul. Então, bastante respostas aí, né, afirmando aí até o nome dos países aí. Muito bem, né? Então, quando nós falamos em BRICS, né, a gente precisa sempre pensar que aí eles iniciam, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas que na verdade é um acoplado aí com a inicial dos países, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o BRICS e acompanhem aí na tela, né? Então, o que seria isso, né? É a coordenação entre Brasil, Rússia, Índia e China, inicialmente, né? Inicialmente nós tínhamos essa configuração, se chamava BRIC, não tinha esse S, né? Iniciou-se de maneira informal em 2006, com reunião de trabalho entre os chanceleres, né, desses 4 países à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU. Então, esses países, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, que aí só formava o BRIC, não tinha o S, que nós vamos falar um pouquinho para frente, eles se reuniram aí um pouquinho antes da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2006, justamente para uma discussão de interesses. Toda essa parte que vocês estão vendo, né, esses textos e tudo, todos eles foram extraídos da página do Itamaraty. Então é legal que lá no Itamaraty, na página do Itamaraty, nós temos aí um banco riquíssimo de informações, né? Aí são trechos, são fragmentos, a gente não consegue fazer toda a leitura, né? Mas são fragmentos, então fica a dica aí para vocês. E é importante também conhecer e entender, quando a gente fala de chanceler, né? Entender um pouco qual é o papel do Itamaraty no contexto político brasileiro. Porque quando nós falamos em BRICS, né? O B aí, o inicial, já é Brasil, né? Então, é importante a gente
falar sobre a importância do Itamaraty, que é conhecido como Itamaraty, mas é o Ministério das Relações Exteriores, né? É um órgão que responde ao Poder Executivo, né? E hoje ele conta aí com mais de 220 representações pelo mundo. Então vale a pena conhecer, entender um pouco mais do trabalho estratégico do Itamaraty, né? Junto aí à cooperação de outros países. Então fica essa dica, discuta com seus professores, com seus colegas, né? E aí, o que o Itamaraty faz? Quem trabalha? O que é um diplomata, né? O que faz um diplomata? Como se torna um diplomata, né, professor? Exatamente. O que precisa estudar para ser um diplomata? O Instituto Rio Branco. Então, vale a pena pesquisar, conhecer um pouco mais essa dinâmica. E continuando essa análise, esse estudo sobre o BRICS, vocês vão acompanhar aí, né, que desde então... o acrônimo, né, que é o nome dado a essa junção das letras, criado alguns anos antes pelo mercado financeiro, não mais se limitou a identificar as 4 economias emergentes. O BRIC passou a constituir mecanismo de cooperação em áreas que tivessem o potencial de gerar resultados concretos aos brasileiros e às populações dos demais integrantes. Esses integrantes são os países integrantes. Em 2011, né, acrescentou o S ao acrônimo e agora passa a ser BRICS. Então, inicialmente lá era apenas BRIC e agora ele passou a ser BRICS. Aí o aluno deve ter falado assim, professor, beleza, B, Brasil, mas S de África, né? S de África é porque ele está fazendo referência ao nome em inglês, né, que seria South Africa. Então, por isso que é o S aí no BRICS, aí no final. Tá ok? Então, dando continuidade aí, a gente vai ter a formação, então, do BRICS, né? E desde a primeira cúpula em 2009, já como BRICS, com essa nova formulação de 5 países, né? Tem expandido significativamente suas atividades em diversos campos. Foi na área financeira, né? Que então os 4 países passaram a atuar de forma concentrada. E a partir da crise de 2008, no âmbito do G20, do Fundo Monetário Internacional, né, que é conhecido popularmente aí como FMI. Então, quando vocês se depararem com o termo FMI, se refere ao Fundo Monetário Internacional, e do Banco Mundial, com propostas de reformas das estruturas de governanças financeira internacional em linhas com o aumento do peso relativo dos países emergentes na economia mundial. Então, essa ideia, né, do BRIC, ele surgiu com um corpo, uma visão muito associado aos aspectos econômicos, né, de unir esses países, né, esses 4 países inicialmente, e propor aí uma cooperação de viés econômico. Aí chegou a África do Sul, né, para compor, para fortalecer, e aí hoje o BRICS, né, ele é um grupo de cooperação entre esses países. São países que têm uma população elevada, são países emergentes, esse é o termo utilizado dentro dos documentos encontrados no Itamaraty, então é importante a gente reforçar, porque essa nomenclatura, né, a gente tem várias nomenclaturas, mas essa é uma nomenclatura muito recorrente aos documentos redigidos pelo Itamaraty, né? E para a gente pensar agora em 2020, nós vamos acompanhar aí na tela, né, o BRICS em 2020, né? Em 2020, a presidência, né, de turno do BRICS cabe à Federação Russa, né, o nome oficial aí da Rússia, que organizará aí a 12ª cúpula, né, de agrupamento que vai acontecer, que iria acontecer em São Petersburgo, mas ainda está uma coisa que provavelmente vai ocorrer de forma provavelmente online, né, professor? Digital aí, com tudo que está acontecendo. Então, quando nós falamos no BRICS, a gente precisa entender que ele foi ganhando força, né, ao longo dos anos e hoje, em 2020, continua em pleno funcionamento. E agora nós vamos para uma atividade de reconhecimento de mapa. Acompanhe aí que vai aparecer um mapa para vocês. Todas essas partezinhas aí verdinhas correspondem a um país que faz parte do BRICS. Então, eu vou pedindo para vocês colocarem no chat. Então, vamos lá. Primeiro vai aparecer um número 1. Vai aparecer aí no mapa. Aí. Qual é o nome desse país? Esse aí tá fácil, né? Esse tá. Então, o número 1 corresponde a qual país?
Coloquem lá no chat. No próximo vai aparecer o número 2. Ah lá. Número 2 corresponde a qual país? Vamos para o número 3. O número 3 corresponde a qual país? Observem aí. Aí na Ásia a gente já vê que fica um pouco mais complicadinho porque os países estão próximos um do outro, mas né, opa, dá para identificar tranquilamente. O próximo, aí o 4, qual é esse país? E por fim, o último, né, que são 5, aí o 5º país. Coloquem lá no chat nessa ordem, número 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Qual é o nome desses países? A gente quer saber aí de vocês, né? Se vocês conseguem identificar aí esses países olhando, né, de forma espacial, né, professor? Porque aí a gente tem, vocês sabem, porque a gente já falou o nome deles. Mas e aí, vocês sabem onde é que ficam? Quando a gente olha no planisfério? E no nosso próximo slide, nós vamos ter aí a bandeira, né? Que compõe aí os 5 países do BRICS, né? A gente consegue ver que a primeira bandeira é a bandeira do Brasil. Inclusive, na próxima aula, na nossa próxima aula, nós vamos ter uma atividade que vai falar sobre as bandeiras do BRICS, né? Professor, temos aí alunos que... bastante aqui, ó. O Rian Pedro falou 1 Brasil, 2 África do Sul, o 3 Índia, o 4, agora fugiu. Fugiu, isso aqui ficou louco aqui. Correu. Mas ele estava certo, o Rian estava certo, falou então, todos os países corretamente. O 4 é China e o 5 é Rússia. Eu vou pedir para voltar novamente o mapa aí para vocês, ó, com a numeração. Então a gente tem aí o número 1, né, o Brasil, número 2 a África do Sul, o 3 a Índia, 4 China, 5 Rússia. A gente consegue observar aí os países que compõem o BRICS, né? Então é legal porque a gente consegue analisar, né, de forma espacial. E agora nós vamos para uma atividade. O professor Antônio vai ler com vocês aí essa atividade. Então vamos lá, acompanhe na tela a atividade 1. Na sua opinião, é importante a participação do Brasil nos BRICS? Comente sua resposta. 1 minuto e meio, né, professor? 1 minuto e meio, tá bom? Tá. Então daqui a 1 minuto e meio nós retornamos. Bom, professor Milene, aqui várias respostas, aqui eles estão participando bastante da aula. O André Henrique falou sim, porque todo mundo deve ajudar um ao outro. A Micaele falou sim, pois é importante ter a opinião do nosso país. Agora, interessante, aí até a professora vai responder aí, o José Augusto, ele falou assim, para o Brasil sim, mas para os outros países não. Então é interessante, né, comentar essa resposta, né? Para o Brasil sim, para os outros países não. É importante a gente entender, né, que a ideia dessa união, né, que iniciou aí com um viés econômico, né, de apoio e né, de uma forma cooperativa, ele traz aí destaque
do Brasil e desses países em determinadas cúpulas, organizações, né, conselhos. Então, isso faz com que alguns países tenham um olhar diferente, né, principalmente no setor econômico, a esses países. Nós estamos falando de países aí com potencial econômico, industrial e administrativo, né, porque quando a gente pensa num contexto geral, global, né, são países aí muitas vezes líderes até da sua região, quando a gente pensa em regionalização, quando a gente pensa, por exemplo, do Brasil em relação à América do Sul, né? O Brasil, ele tem aí um papel de liderança e ele faz parte do BRICS, então a gente tem que fazer esse olhar, essa análise como um todo. Então fica aí também para vocês essa discussão, né? Pensem um pouco mais, tragam essas reflexões aí para esses momentos que vocês têm junto com o professor, com a professora de geografia, não só de geografia, porque a gente fala em BRICS, né, mas existem outras disciplinas que também trabalham esses contextos geopolíticos, então vale a pena essa reflexão. E agora nós temos um vídeo, né, professor? Um vídeo importantíssimo porque fala do comércio entre Brasil e China. Tem que lembrar aí que a China é uma das maiores potências econômicas mundiais, né? Então, vale a pena vocês observarem e prestarem bastante atenção nesse vídeo aí. Vamos lá? Bom, você vai conhecer agora como são as nossas trocas no comércio com a China. País com expertise na tecnologia 5G, inteligência artificial e também economia digital. O gigante asiático, nosso principal parceiro comercial, se tornou uma das maiores fontes de investimento estrangeiro no Brasil. Uma das principais líderes na corrida mundial do 5G, a rede de internet móvel ultra rápida, a China é o nosso principal parceiro comercial. O primeiro para quem vendemos e o primeiro de quem compramos. A relação da China com os demais 4 países dos BRICS é uma relação em que basicamente os 4 são grandes exportadores de commodities e a China é um parceiro importante por conta do apetite chinês em torno de matérias-primas e das vantagens comparativas muito claras que os outros 4 têm em minerais, em agricultura, em petróleo. O Brasil já exportou para a China este ano mais de 51 bilhões de dólares. A maior parte, mais de 45 bilhões, em produtos básicos, as chamadas commodities. Por outro lado, importamos dos chineses mais de 30 bilhões de dólares, quase tudo em produtos industrializados. A pauta de exportação para a China hoje continua sendo ainda muito concentrada em insumos e produtos primários. Minério de ferro, soja, milho, enfim. Enfim, ela está concentrada nessa parte básica. A gente está procurando ter uma relação mais intensa com a China para que a gente possa ter também outras áreas de atuação numa fase mais bilateral. Muito bem, estamos de volta. Essa matéria, na verdade, ela vai fundamentar a resposta de vocês. Então, quem prestou atenção no vídeo, né? Quem aí assistiu com muita atenção vai conseguir responder. O importante é a gente ressaltar alguns pontos, né? Que são importantes aí nesse vídeo, quando ele fala dessa interação Brasil e China, né? Ele cita os BRICS, né? Ele fala dessa importância comercial, dessa importância dessas trocas, né? Esses commodities. Então é importante a gente sempre pensar, né, que quando são feitas aí o BRICS, né, como eles trabalham dessa forma conjunta, o quanto isso é importante para a economia desses países que compõem. E aí nós vamos ter uma atividade, né, professor? Então, aproveitando aí que foi falado sobre esses acordos comerciais entre Brasil e a China, né, vamos aí à atividade 2, então acompanhem na tela. Qual é a importância estratégica dos BRICS? Vamos ter aí o quê? 1 minuto? 1 minutinho, né, professor? 1 minuto tá bom para responder, então vamos lá.
Muitas respostas aqui, professor, e respostas boas. O Jonathan colocou aqui, gente, BRICS é uma união econômica entre os países. Então ele até escreveu com letras maiúsculas aí. Ó. O Lucas Roberto escreveu comércio entre esses países. Né? A Júlia escreveu a parceria econômica, exportação e importação. A Luciana também falou comércio e exportação. Então, bastante. Isabela, comercialização entre os países. Muitas respostas em cima aí do comércio, exportação e importação. Muito bem, né? A gente precisa realmente pensar na importância estratégica, né, do BRICS. Então, quem pensou nesse caminho está aí super dentro. E aí nós trouxemos aqui para enriquecer um pouco a nossa aula 3 notícias, né? Então são 3 notícias que vincularam aí a mídia, 2 são da ONU News e a última do Jornal da USP, da Universidade de São Paulo. Então a primeira acompanhem aí, né? Na China, ministros da indústria dos BRICS adotam plano de ação com ONU, né, com Organizações das Nações Unidas. É uma notícia de 2017. Já na nossa próxima notícia, que é uma notícia do dia 16 de junho, fala que a FAO, né, diz que países do BRICS estão prontos para ajudar a erradicar a fome, que vem bem com o que foi dito aí no vídeo, né? O vídeo traz esse diálogo sobre a produção desses países. E, por fim, né, cooperação multilateral foi ampliada entre os BRICS, né, entre o BRICS, e esse é uma reportagem, né, do dia 31 de julho de 2018, do Jornal da Universidade de São Paulo. E para isso, né, dando continuidade, nós vamos agora para mais um vídeo que vem aí somar, né, professor, para essa nossa discussão. Isso aí, o vídeo vai falar sobre um pouco da história aí da cooperação dos países do BRICS. Então fiquem atentos que é importante. Boa noite, a gente começa a edição desta segunda-feira indo direto ao Palácio do Itamaraty. É lá que está Paulo Leite, que traz informações sobre o evento que vai reunir aqui em Brasília representantes dos países que formam o BRICS. Paulo, boa noite. Oi, Catícia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O encontro começa depois de amanhã. Os líderes chegam amanhã, mas já tem gente aqui em Brasília. Hoje teve uma reunião no Ministério da Economia com os ministros de comércio do BRICS. No caso brasileiro, o Ministério da Economia englobou a pasta de comércio exterior este ano, por isso a reunião no Ministério da Economia. Eu estou na frente do Ministério das Relações Exteriores, como você disse aí, que cedia o evento na quarta e na quinta-feira desta semana. Bom, o BRICS é formado por 5 países, Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, e é um grupo de peso, concentra 42% da população mundial e 23% do PIB mundial. Essa é a 11ª reunião de cúpula do grupo. A primeira foi lá em 2009 e desde então é feita, né, uma por ano. Essa a 11ª, portanto, e a segunda vez que Brasília cedia o evento. Em 2010 sediou e agora também. E a grande expectativa até o fim do evento, até quinta-feira dessa semana, é na assinatura de acordos principalmente nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Por exemplo, fortalecimento aí de pesquisadores e também desenvolvimento de parques tecnológicos. A gente preparou uma reportagem para que você entenda melhor o grupo, o BRICS. Veja aí. No começo eram 4 países emergentes buscando força política e expansão das fronteiras com parcerias comerciais e científicas. Criado em 2006, o bloco era formado por Brasil, Rússia, Índia e China. 5 anos depois, entrou a África do Sul. O BRICS, como passou a ser chamado, reúne mais de 20% de toda a riqueza global e 42% da população mundial. A parceria entre os países tem gerado resultado positivo na balança comercial brasileira. Só no ano passado, o bloco econômico foi o destino de quase 1/3 das exportações do país. A postura do Brasil é de ampliar os seus mercados, de ampliar os seus parceiros comerciais, principalmente, né? E tentar apoio a iniciativas estratégicas, né, do país na política internacional. Nesses 12 anos, o grupo avançou em centenas de acordos multilaterais e passou a ser um importante eixo econômico e político no mundo. Um dos destaques foi a criação em 2015 do Banco Internacional do BRICS para incentivar o desenvolvimento da economia dos países, principalmente em projetos de infraestrutura. Ainda este ano está prevista a inauguração de um escritório do banco aqui em São Paulo.
O banco, ele é um instrumento importante, ele é um instrumento de longo prazo. Quando ele foi criado, logo, ele foi visto pela comunidade internacional, entendendo comunidade acadêmica e política, como sendo um esforço importante para ter um novo mecanismo de financiamento internacional. Os países membros se revezam nas cúpulas anuais. O Brasil será o anfitrião nesse ano. A expectativa é aprofundar a cooperação. Essa atitude, determinada pelo próprio presidente da República, é de que toda a cooperação tivesse a marca do pragmatismo, da praticidade, do propósito muito firme de chegar ao final do ano com resultados concretos, úteis à própria sociedade nos vários campos dessa cooperação. É isso aí, o vídeo interessante aí, né, mostrando aí a formação do BRICS, né, e as questões econômicas aí, até a população, quase metade da população aí está nesse grupo. E aproveitando, falando sobre o BRICS, né, vamos fazer uma atividade aí para relembrar o que a professora Milene já falou nessa aula aqui. Então vamos lá para a atividade 3. O acrônimo BRICS se forma pela junção da primeira letra dos nomes de um grupo específico de países. Quais são esses países e a quais continentes eles pertencem? Então, no chat vocês vão escrever o nome do país e do lado o continente, para ver se vocês aí estão bem gabaritados aí na questão de continente com país. Nós vamos dar 2 minutos para vocês responderem no chat. Então, até mais. Bom, professor, aqui a maioria colocou o nome dos países, então pelo menos, e Brasil, América do Sul. Mas tem o Cauã, que ele só fez um pequeno erro, bem assim, mas é fácil de entender. Ele colocou Brasil, América do Sul, África do Sul, África, China, Índia e Rússia, Ásia. Né? Não tá, é que tem que entender que a Rússia faz parte da Europa num contexto político, mas sabemos, né, que no leste europeu, né, depois lá que o Montes Urais, né, fisicamente separa a Europa, a Rússia europeia com a Rússia asiática. Oficialmente, politicamente, a Rússia europeia, mas não está totalmente errado, né, professora? Não, não está não. Então, o que esse aluno colocou, né, lembrando, o Brasil fica no continente americano, aí nós temos a África do Sul, que fica no continente africano. É sempre legal a gente reforçar isso, porque nós temos essa situação que muitas pessoas acham que a África do Sul e África são a mesma coisa, né? A África do Sul é um país e a África é o continente africano, né? A gente vai ter aí a Índia,
nós vamos ter a China e nós vamos ter a Rússia, né, que vão compor aí o continente asiático. Lembrando que a Rússia ela tem uma parcela dela, também fica aí no continente europeu, né? A gente tem essa duplicidade nesse momento. E nós temos aí agora um gráfico que vai mostrar o PIB per capita desses países. Nós não estamos falando de fatores econômicos, né, de trocas aí econômicas, mercadorias, compra e venda, tudo mais. Então, nós vamos entender um pouquinho do PIB. Então, nós temos aí o PIB, lembrando que esse é o PIB per capita de 2019, ou seja, por pessoa. E a gente tem primeiro o Brasil, depois a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Né? Esses valores que aparecem aí são valores em dólar americano. Né? Então, a gente consegue observar que no PIB per capita, o país que tem o maior, né, número, ou seja, que tem o maior expressivo PIB aí, é a Rússia, e o menor é a Índia. Então, a gente consegue ter um panorama aí analisando essas questões. E aí, colocando isso para uma tabela, para que a gente consiga fazer uma leitura talvez um pouco mais clara, vai aparecer aí para vocês essa tabelinha. Reparem que os países estão, né? São os mesmos países, lógico, a gente está falando do BRICS aqui. Então, aparece aí o PIB, né? Em dólar americano. É importante a gente ressaltar isso, porque nós temos mais de uma tipologia, né, do dólar de 2019. Então, nós temos aqui os valores do PIB representado. Então, observem aí quais são os países que têm o maior e o menor. Aí eu queria fazer uma análise aqui com vocês. Olha o valor do Brasil e olha o valor da Índia. Ou seja, a Índia tem um PIB maior do que o do Brasil. Agora volte lá no outro gráfico, no gráfico anterior. Se o PIB da Índia é maior que o do Brasil, por que aí aparece menorzinho? Olha só, porque aí é o PIB por pessoa. A Índia é um país aí, né, que tem uma população expressiva. Então, quando você pega todo esse valor e divide pelo número de pessoas, o PIB per capita fica menor. É importante a gente fazer essa análise, né? Entender esse conceito. E para que a gente possa aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos quando o assunto é BRICS, fica aí para vocês 2 dicas de pesquisa. Nós temos primeiro, né, aí, você sabe o que é BRICS e a importância dele no cenário internacional? É uma matéria do jornal da USP. É muito legal essa matéria, tem aí o QR Code e o endereço para que vocês possam acessar, deem print, façam as anotações. E depois nós temos também uma reportagem do jornal da USP que fala sobre a cúpula dos BRICS e reafirma o propósito, né, do grupo, da existência do BRICS aí. Temos também o QR Code para acessar, aí nós temos também o endereço de acesso, então vale a pena acessar essas 2 reportagens. E para a gente finalizar, nós vamos deixar 2 atividades complementares aí para vocês discutirem com os colegas e professores. Então acompanhem aí. Qual é a situação do BRICS na economia mundial? Primeiro questionamento. E o segundo, podemos analisar como positiva a atuação do BRICS ao longo dos anos? Né? Aproveitem, faça a leitura daquelas duas reportagens que ficou lá para vocês. Então, vale a pena aprofundar um pouco mais. E agora chegou aquele momento de conte pra gente o que achou da aula que acabou de assistir, né? Então, a gente quer saber aí, ó, tem o QR Code, tem o endereço. Lembrando que esse é um momento de grande responsabilidade. E se vocês estão desenvolvendo atividades aí, eu vou pedir para que vocês postem nas redes sociais utilizando a hashtag GelNoCMSP e eu no CMSP. Tá aparecendo aqui para vocês aqui embaixo, ó. Essas são as hashtags que a gente consegue encontrar as atividades que vocês fazem aí. Não esqueça de colocar o nome da escola, né, professor? Exatamente. Então, gente, ficamos por aqui. Um forte abraço. Até a nossa próxima aula. Tchau, 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 professor. Tchau, obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau.